Meus queridos irmãos, saúdo com a paz do Senhor. É com a graça e misericórdia do Senhor Deus que estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse domingo, nós estamos iniciando um trimestre novo, numa lição que com certeza será de grande bênção para a nossa vida, para a nossa família. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Que seja de grande bênção para a sua vida. Tenho certeza que será para todos nós, se acompanharmos as nossas lições a cada domingo. E te convido, a não perder nenhuma lição. Se puder estar presente na igreja, esteja. Se não puder, acompanhe as aulas online, que serão de grande bênção para a sua vida. Então vamos orar para iniciar essa lição e também esse trimestre com a bênção e a graça do nosso Deus. Maravilhoso Deus, soberano Pai, em nome de Jesus te louvamos por essa oportunidade, por esse dia que o Senhor tem nos dado, por esse momento tão especial de estudarmos a Tua Palavra. Estamos em mãos com uma revista nova, um assunto novo que o Senhor tem para tratar conosco. Pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça a cada professor, a cada aluno, a cada um que estará presente nas aulas, que estará online, que o Senhor possa abençoar e alcançar com a Tua Palavra e transformar os nossos corações, fortalecer a nossa fé e vermos que o Senhor cuida da família, cuida do nosso mundo e tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, te louvamos, pedimos tua bênção sobre aqueles que estão transmitindo essa aula, trabalhando aqui nos bastidores para que isso aconteça e chegue a palavra do Senhor até nossos irmãos que não podendo estar presentes nos cultos, nas aulas da escola dominical. Meu Pai amado, se conosco, nos abençoa, pedimos tua graça, misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos então essa boa lição em nossas mãos. O comentarista, pastor Silas Queiroz, ele é um bom professor, a lição está muito bem escrita, é uma linguagem fácil, o livro de apoio também está bem detalhado, os irmãos que puderem adquirir o livro de apoio também será de grande ajuda nesse trimestre para todos os irmãos. Então, nossa lição, os irmãos têm aí na sua tela, uma imagem da capa, o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa vida. Então, vamos estudar esses dois livros em momentos diferentes na história bíblica e veremos que essas duas mulheres tiveram uma atuação, uma vida exemplar e trouxeram grande benefício para o povo de Israel, para o seu contexto histórico, para o seu momento, e também isso vem até nós, até hoje. Então nós temos a lição de hoje, ela será, como sempre, a primeira lição, ela é um panorama, ela é uma introdução, nós vamos contextualizar historicamente aqui esses dois povos, e depois teremos as lições seguintes, da lição 2 até a lição 5, nós teremos assuntos relacionados ao livro de Ruth, o livro de Ruth. E depois, da lição 6 até a lição 13, teremos as lições relacionadas ao livro de Esther. Então, a lição 2, o livro de Ruth, a 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Tivemos uma lição semelhante a essa, num dos trimestres passados, que falou da relação entre sogra e nora, O encontro de Ruth com Boaz. Nós também estudamos sobre Boaz, num dos trimestres passados, que falamos sobre o padrão de masculinidade, e Boaz, ele atendia a esse critério, essa forma, do homem. O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. E depois, na lição 6, a gente já entra no livro de Esther. O livro de Esther, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther, a resistência de Mardoqueu. A 9, a conspiração de Amã contra os judeus. A 10, o plano divino e o papel de Esther, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, o banquete de Esther, denúncia e livramento. E a 13, Esther, a portadora
das boas novas. Então teremos essas 13 lições nesse nosso trimestre, e cada lição, né, como sempre, extraindo boas lições para a nossa vida, para o nosso contexto, porque a Bíblia ela é atemporal, né? Ela é acultural, ela se encaixa em todas as culturas, em todos os tempos, em todas as épocas, né? Uma pessoa que está lá na China foi estudar a Bíblia, as histórias ali irão se encaixar no seu contexto, na sua vida, né? A forma que Deus planejou a Bíblia Sagrada, ela abençoa cristãos de todas as épocas e todas as culturas, países, então ela é acultural. A gente consegue ter essas verdades da Bíblia Sagrada em todas as culturas, em todos os tempos. O nosso texto áureo é em Ruth, capítulo 4, versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Vamos, no primeiro tópico, falar mais sobre Ruth, né? Então vamos avançar aqui. Verdade prática: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. E isso é uma grande verdade. Se olharmos para a Bíblia, muitas mulheres aparecem ali fazendo um excelente trabalho. E vemos isso principalmente em Jesus, né? Que Jesus ali as mulheres mantinham seu ministério ali financeiramente, algumas delas, né? Quando ele morreu, as mulheres apareceram primeiro. Então as mulheres estiveram sempre presentes no ministério de Jesus. E na história bíblica também, muitas mulheres valorosas estiveram presentes, sem deixar, né, o seu papel, né, que a diferença entre homem e mulher perante Deus são as funções, né, são o que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher, mas a bênção de Deus está estabelecida para os dois, né? Os dons espirituais são para os dois, o batismo do Espírito Santo são para os dois, a salvação são para os dois. Então, o que muda aqui entre nós é a atuação, né? São os papéis que são diferentes, ambos importantes para o Senhor e para a sociedade, que se cumpridos de forma como a Bíblia ordena, haverá paz, haverá bênção do Senhor. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso no terceiro tópico. A leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao 22, e Esther, do capítulo 7, versículo 1 ao versículo 7. Então, 4 e 13 diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. O versículo 14, então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Vamos ver que Ruth, uma mulher estrangeira, moabita, né, mas que ela é adotada ali em Israel, e ela passa então a ter um papel fundamental, um comportamento de muita excelência, né? E vamos ver isso nessas lições. O versículo 15: e ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o que teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. O versículo 16: e Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi a sua ama. 17: e as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então veja que interessante, né? Uma estrangeira, ela vem até Israel, ela aceita ali o Deus Israel, e Deus, pela sua graça e misericórdia, nós vemos aqui a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor, bem estampado aqui, que o filho de Ruth, né, ela passou a ser entrou na linhagem de Jesus, né? Entrou na linhagem de Jesus. Então vejam que interessante, né? Então essas são, pois, as gerações de Pérez, versículo 18. Pérez gerou a Esrom gerou a Arão, 19, e Arão gerou a Aminadab, o 20. Aminadab gerou
a Naasson, Naasson gerou a Salmão. 21, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então veja, né? E Jesus ele é da linhagem de Davi. Então é algo interessante, né? A misericórdia de Deus presente aqui. Agora, avançando aí, alguns séculos de história, né? Vamos ter o livro de Esther, Esther capítulo 7, versículo 1. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, versículo 2. Disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do teu reino se fará. O 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Né? Aqui o povo de Israel estava sendo correndo o risco de ser extirpado, né? De ser destruído. E então aqui Esther, ela vai até o rei para fazer um pedido. Versículo 4. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruir e matar e lançarem se perder. E ainda por servos e por servas nos vendessem. Calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Versículo 5. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Versículo 7. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha pela sua vida, porque se viu já o mal que lhe era determinado pelo rei. Então, as duas histórias vamos estudar durante esse trimestre, né? Nessa lição de hoje, ela é um panorama. Nós não vamos adentrar em toda a história, porque não temos tempo, e a intenção da lição é, durante o trimestre, estudarmos essas histórias. Né? Então, vamos seguir aqui na nossa introdução. Ruth e Esther, se você tem a sua Bíblia, pegue ela em mãos. Nós vamos ler alguns textos Bíblia da sua revista, né? A Bíblia também é importante, deixa ela aí junto, mas agora vamos ler aqui alguns trechos da nossa revista. Se você tiver ela em mãos, acompanhe aí na introdução. Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira ocorre em Moabe e Belém, no período dos Juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. Eu vou passar já um pouquinho do contexto de Juízes para nós podermos entender aonde é que estava inserida, né, essa história. E a segunda, na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Depois também vou fazer um panorama histórico desse momento lá na Pérsia e do momento de Juízes, tá? Para a gente poder entender aonde é que estão alocadas essas duas personagens. E a frase que eu até coloquei aqui no nosso slide, né? Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes. Então, uma está lá no período de Juízes, que nós lemos aqui, no ano de 1375 ao ano de 1050, né, antes de existirem os reis de Israel. Né, e a outra está inserida lá 500 anos depois, né, um bom tempo depois. Então, são contextos muito diferentes, circunstâncias muito diferentes. A linha Esther já passou o período dos reis, passou o cativeiro, eles estão agora, Israel está voltando, o povo de Israel está voltando agora para a terra de Israel. E Esther está naquele contexto, então é tudo muito diferente. Porém, elas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Então vejam, né? São características importantíssimas, que inclusive até hoje são fundamentais. Né? O cristão, o irmão, a irmã que tem essas convicções, independente do contexto onde esteja,
que é o que eu quero dizer aqui, que né, elas mostraram essas virtudes, e no entanto, aqui para nós também é importante, fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. E essas mesmas características nós vemos em Jesus. Né? Então são características que o cristão, ele deve ter. Né? Ele deve ter para ter uma vida abençoada, né? Para estar juntamente com o Senhor e também ter uma vida em sociedade, em família, melhor, né? Melhor. Então, nós temos esses contextos totalmente diferentes e com atitudes semelhantes, né? Um padrão que Deus nos mostra. Essas duas mulheres, na revista agora, essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Então veja como esse trimestre vai ser interessante, né? São duas mulheres, exemplo, né, nesse quesito que está até aí na tela, a frase, né, as qualidades ali, que vamos discorrer aqui e extrair lições para nós dessas duas belas histórias. Antes de entrar no primeiro tópico, eu gostaria de trazer aos irmãos um pouco um resumo, um panorama, né, da história de Israel até chegar em Ruth, né, para a gente poder entender aonde é que está inserido esse contexto, né? Então, nós temos aqui um resumo histórico. Quando Deus chama lá a Abraão, né, chama Abraão, ele promete que será pai de multidões, né? Os irmãos conhecem a história. Então Deus chama Abraão e a sua descendência. E então, dos filhos de Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, e dos filhos de Jacó, né? A família de Jacó, então, é que vai ali para o Egito, né? Para fugir ali de um momento ruim em Israel, né? Um período de estiagem, um período de fome. E José ali já era governador do Egito, então o povo de Israel desce até o Egito, que é essa segunda imagem aí. Então eles passam lá um período no Egito, em escravidão, e Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés então, usado por Deus, tira o povo do Egito, né, saem do Egito ali o povo de Deus ele é forjado, né, ele é formado ali. Agora tem uma multidão, né, milhões de pessoas que saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho e estão libertos, né? E então começa a peregrinação no deserto. No deserto, nesse terceiro ponto aí, o povo recebe a lei e é formado o povo de Deus. Israel agora, eles têm uma lei, eles têm um propósito, e o propósito agora é que eles sejam um exemplo, um farol para as outras nações. Eles seriam sacerdotes para outras nações. As outras nações conheceriam a Deus através do povo de Deus, através de Israel, né? Então agora eles têm leis, eles têm um povo formado, organizado, Deus os organiza, né? Tem uma grande estruturação ali com relação ali não tinha um templo, né? Mas ao tabernáculo, a forma de organizar, de servir, de sacrifícios. Deus então ele estrutura o seu povo e lhes dá a lei através de Moisés. Após esse período de Moisés então ele morre, e entramos então agora aqui no período de conquista. Meus irmãos, esse resuminho aqui, eu extraí do livro de teologia da ETAD, do curso que nós temos aqui na igreja, né? Por enquanto temos 2 ciclos de estudo aqui na igreja, né? Ciclo 1 e ciclo 2, todas as quintas-feiras. Interessante os irmãos que não fazem esse curso, que façam, porque é muito interessante e está em condições muito boas. Então, eu extraí essas imagens aqui, esses textinhos, lá do livro de teologia, eu trouxe para cá para nos auxiliar. Então, após Moisés, ele morre, e então Josué, né, ele assume o governo, a liderança do povo de Israel, que passaram 40 anos ali no deserto. Deus assim o fez, porque eles murmuraram, né? Então uma geração mais antiga acabou morrendo ali, e os de 20 anos para cima eles ficaram, 20 anos para baixo, né, eles ficaram vivos, os 20 anos para cima eles pereceram no deserto. E então agora aqui eles têm a missão
de conquistar a terra prometida, na liderança de Josué. Então, esse período da conquista diz respeito à conquista de Canaã nos dias de Josué. Essa época é simbolizada pelo Muro de Jericó, né, onde o povo obteve sua primeira vitória na terra prometida. Nesse momento da conquista, eles avançam, mas eles não conquistam tudo que era para eles conquistarem. Eles conquistaram muita coisa, foi muito bom, mas faltou muita coisa ainda. Não expulsaram muitos povos dali, então aí começam a surgir problemas. E que entra então no período dos juízes. Esse período dos juízes é o registro dos primeiros 300 anos após a conquista, quando Deus usava os inimigos para oprimir Israel por causa do pecado, mas depois dava-lhes a libertação através de um juiz. Esse juiz não é o juiz que nós temos hoje, né, mas ele era um líder militar, um líder que organizava ali, e ele julgava algumas atitudes do povo, né, mas ele era mais um líder. Então, nesse momento, Josué já não existe mais, e a Bíblia diz que aqueles que agora estavam vivos, eles não se lembravam das coisas passadas, não se lembravam da lei, do que Deus tinha feito, não conheciam. Então, era um período muito triste, um período negro da história de Israel, é o período dos juízes. Nessa imagem que temos aqui, acontece o que eu comentei agora aqui, agora está mais resumido nessa imagem, né, o período da peregrinação, depois o período da conquista e o período dos juízes, que é esse período central que está aí na tela, né, que ele vai de 1375 ao ano de 1050, e é aí que está inserido a história de Ruth. É exatamente nesse ponto dos juízes, e aí eu botei uma setinha vermelha para ajudar a visualizar. Tá? Então é nesse contexto dos juízes que vai acontecer a história de Ruth, nossa primeira história de hoje, que nós iremos estudar também primeiramente nessa revista. Então, nesse momento aqui está. E qual o problema desse momento? Né? Eu botei aqui mais algumas informações. O problema fundamental no livro de Juízes. Olha, eu coloquei os versículos ali, que diz assim, Juízes capítulo 17, versículo 6, e também 21 e versículo 5, esses dois versículos se repetem com a mesma frase. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E isso não é bom. Né? Eles não obedeciam mais à lei de Deus, mas fazia o que lhe parecia bem aos olhos. Então veja o problema, um dos problemas fundamentais aí do período de Juízes. E também eles não expulsaram os moradores daquele vale. Né? Então aí a gente vai começar a somar os problemas. Juízes 1 e 19. Porém não expulsou os moradores do vale. Veja os problemas. Então estavam misturados, né, sendo influenciados por outras nações, por outros deuses, rituais, costumes. Eles foram influenciados e cada um fazia o que queria. Outro problema fundamental, Juízes 1 e 21, que diz assim: porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. Então veja, também a questão de não expulsar os povos. Juízes 2 e 19. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincindiram e se corrompiam mais do que seus pais. Falecendo o juiz, eles reincindiam, quer dizer, eles voltavam ao pecado e se corrompiam pior do que o anterior. Né? Então temos ali assim, um momento em que eles pecavam, Deus levantava um juiz. Para libertar o povo, eles eram libertos. Quando eles eram libertos, eles reincindiam, que é o que esse texto quer dizer, e pecavam de novo. E então vinham e eles eram oprimidos novamente por outro povo. E aí Deus levantava um novo juiz. E aí tem esse círculo vicioso do pecado. E é assim que funcionava. Né? Eles cometiam pecado, vinha a opressão, começando ali do primeiro, da parte de cima, né, vindo para a direita. Cometiam pecado, vinha a opressão, vinha o arrependimento, vinha a libertação, através de um juiz que Deus levantava, e vinha a paz. Tinha paz, eles pecavam de novo, pior do que antes, aí vinha a opressão, vinha arrependimento, e aí sim foi, com vários juízes por um período longo de tempo, né? E aí nós vemos um período muito triste mesmo, da história de Israel. Até que vem Samuel, e aí ele começa a trazer o povo diante de Deus, né? Mas aqui nesse período nós vamos ter juízes que foram bem, juízes que foram mal o tempo todo, juízes que foram fracos, fortes. Tem uma variação aqui. E o livro de Ruth está inserido nesse contexto,
um contexto complicadíssimo, um período difícil para o povo de Israel. E agora sim, após vermos rapidamente, tá, irmãos? Rapidamente, esse contexto histórico, nós vemos agora aqui o primeiro tópico, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Primeiro subtópico, uma moça, uma moabita. Descendente na revista agora, tá? Você que tem a revista. Descendentes de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel, desde os dias do rei Balaque. Os irmãos vão se lembrar que Ló sai da cidade, né? Que seria destruída, Sodoma e Gomorra, com a sua esposa e suas filhas. A esposa morre no meio do caminho porque olhou para trás, né? Vira uma estátua de sal. E as filhas, então, têm uma ideia absurda, né? De quererem prolongar a linhagem delas, e elas embebedam seu pai, e ela tem relação sexual com o pai, e ela fica grávida. Né? Dessa relação incestuosa é que surge os moabitas. Tá? Habitavam a leste do Mar Morto, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Né? E aqui eu coloquei em tópicos nesse slide, eram descendentes de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló com sua filha mais velha, povo pagão e hostil a Israel. Né? Um resuminho, dados à idolatria e à imoralidade sexual. Então veja que era um povo muito longe do povo de Israel, não em distância física, mas em comportamentos morais, né, e atitudes. Adoravam a outros deuses. E aqui tem um mapa com a localização, os irmãos notem na parte direita aí, uma flechinha vermelha, e é ali que se localiza Moabe. Né? E ali um pouquinho na esquerda, a parte mais verde, né, ali que estava o povo de Israel, e ali é que ficava, eles ficavam situados. Né? Então, era atravessando ali o Mar Morto, né, do outro lado do Rio Jordão, que estavam situados. Aqui dando um pouquinho mais de zoom para a gente poder localizar. Né? Então, eles ficavam de terras, eram vizinhos, né? O Mar Morto que separava eles ali, mas não era uma distância tão grande, né? entre eles. Então, ali ficava Moabe, né? Nessa localização. Pertencendo a esse povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Estão acima da nossa compreensão. Ele é soberano. Faz do improvável provável, do impossível possível quando cremos nele. O tememos e obedecemos sem pôr-lhe qualquer condição. Essa frase final aqui, que eu acabei de ler, é interessante, né? Que ele escreve assim, ele é soberano. Ele faz do improvável provável, do impossível possível. Deus, ele é soberano, meus irmãos. Deus, ele faz milagres extraordinários, né? Ele coloca aqui as condições, né? Quando nós tememos e obedecemos, sem lhe impor qualquer condição. Nós vemos hoje muitas igrejas, pregadores, querendo impor coisas a Deus, tratam a Deus como se Deus fosse um servo do ser humano, como se Deus fosse um empregado, como se Deus fosse um Papai Noel que só dá presentes, né? Como se Deus fosse algo assim, mas não, né? Nós servimos a Deus, é o contrário, nós prestamos culto a Ele, o culto é um serviço a Deus, né? Nós trabalhamos para o Senhor, nós servimos ao Senhor, e por misericórdia e graça Ele nos abençoa, né? Mas o trabalho é nosso de servir a Deus. Nós vamos olhar para o culto, todos os cultos que aconteceram, que Deus instituiu lá do Antigo Testamento até no Novo Testamento, são todos cultos de serviço a Deus. No tabernáculo, era um grande trabalho para oferecer um sacrifício a Deus. Era um culto. No templo, sacrifícios a Deus também. Então a gente não vê nos cultos bíblicos entretenimento. A gente não vê nos cultos bíblicos entretenimentos, mas a gente vê serviço ao Senhor, né? E aqui impor condição a Deus, meus irmãos, misericórdia, né? Precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. O segundo subtópico, a família
belemita. Então, no primeiro nós temos aqui moabita, né? E rapidamente a origem de Moabe, né? Mostrei no mapa aqui até a localização. O segundo subtópico, vamos falar agora da família. A história de Ruth muda a partir do seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe, por causa da fome que assolava a terra de Israel. Então havia fome na terra de Israel, né? E eles então foram peregrinar na terra de Moabe. Eram Elimeleque, sua mulher Noemi e os filhos Malom e Quilion. Então, uma família saiu da terra de Israel devido à fome e foi para a terra de Moabe. Belém quer dizer casa do pão, né? Então, eles saíram da casa do pão para peregrinar em Moabe, né? Entende-se que foi algo que não deveriam fazer isso, né? Porque vão deixar a terra prometida, a terra que Deus deu a eles para fugir para outra terra. Era algo estranho a ser feito, e que isso gerou problemas, né? Aconteceram tragédias aqui, quando eles chegaram lá em Moabe, né? A Bíblia não dá muitos detalhes, mas é tragédia, né? Então, a família saiu, Elimeleque, Noemi e os filhos Malom e Quilion. Depois de algum tempo, na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos. Então fica Noemi e os 2 filhos. Ruth se casa com Malom, o mais velho. Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram. Os 2 filhos estavam casados aqui, né? Aqui deu ênfase em Ruth porque é a nossa personagem principal. Mas os 2 filhos, eles morrem aqui. E aí é que é o problema, né? Então, já tinha morrido o pai de família, morreram os 2 filhos, sobrou Noemi com as 2 noras. Noemi, então, ela decide voltar para sua terra. Motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com a sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Então agora aqui, meus irmãos, depois da tragédia da morte do pai e dos 2 filhos, sobre a Ruth com as 2 noras, Orfa prefere ficar em Moabe, na sua terra. Mas Ruth, ela também era moabita, né? Mas ela decidiu seguir com a sua sogra para junto do seu povo, Israel. E o texto e a frase de Ruth, ela é extraordinária, porque ela mostra a intenção dela ao fazer essa escolha. Veja, Ruth capítulo 4, versículo 16, esse texto ele é muito conhecido, eu já ouvi ele muitas vezes em casamentos, né? Porque fala da junção de 2 pessoas, né? Aqui no nosso contexto, é a junção da sogra com a nora, mas fala de junção de pessoas em um único propósito. Então veja o que ela disse, né? Ruth 4,16. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. E olha agora, né? A intenção dela de fazer parte do povo de Israel e aceitar o seu povo, o seu Deus. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aqui mostra a intenção de Ruth ao escolher a Noemi, a voltar com ela para o povo de Israel, um povo que seria estranho para ela, mas ela decide escolher, porque ela entendeu quem era o Deus de Noemi, o Deus de Israel. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Então percebam que Noemi, uma mulher extraordinária, e Ruth também uma mulher extraordinária, né? Então agora aqui ela volta para com Noemi para junto de Israel. Irmãos, mais uma vez, estamos passando aqui rapidamente, porque o nosso propósito aqui, a lição toda vai tratar sobre isso, tá? Hoje aqui uma visão panorâmica. O terceiro subtópico, matrimônio e maternidade. Essa síntese biográfica tem seu ápice em Belém,
com dois eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcançou o favor do Deus Israel. Olha o texto, sob cujas asas te vieste abrigar. Meus irmãos, aqui essa frase ela é muito importante. Porque, olha para o contexto, né? Nós estamos falando de um povo pagão. Nós lemos aqui, um povo que adorava outros deuses, um povo que vivia distanciado do povo de Israel, que era inimigo do povo de Israel, que por vezes foi pedra de tropeço, que atacou, um povo inimigo de Israel. Então, Ruth aqui, ela escolhe se abrigar sobre as asas do Deus de Israel. Meus irmãos, que postura e que desejo, que condição maravilhosa. E é essa mesma condição que nós devemos estar na nossa vida. É essa escolha que nós devemos ter, de nos abrigar debaixo das asas do poderoso Deus de Israel. Se você está ouvindo isso e aceitou a Jesus, você fez essa escolha. Se você está ouvindo isso e não aceitou a Jesus, aceite como seu Salvador e faça essa escolha. Porque Deus vai te proteger, vai te guardar, né? Deus vai te abençoar grandemente, aqui e na eternidade, que é o principal alvo do cristão. E então, Deus começa a prosperar a vida de Ruth. Ela, numa postura maravilhosa de obediência e de um trabalho árduo, de perseverança, Deus começa a prosperar a vida dela. Por quê? Estava debaixo das asas de Deus de Israel, protegido por Deus. Então, Boaz se casa com ela, que era parente do Elimeleque, aquele que morreu lá em Moabe, né? O marido de Noemi. E então, Boaz, ele acha graça aos olhos de Ruth e se casa com ela, né? Tem alguns trâmites legais ali que ele precisaria cumprir, né? Mas que ele cumpre, e então ele se casa com ela. E o nascimento de seu filho Obed, que quer dizer servo, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó. Então veja, Ruth, bisavó de Davi, e ela entra na linhagem de Jesus. Meus irmãos, algo maravilhoso, né? A graça e a misericórdia de Deus. Honrar o casamento e a geração de filhos traz bênção de Deus para muitas gerações. Para muitas gerações. Para muitas gerações. Deus abençoa as nossas gerações. Deus possa abençoar, meus irmãos, os irmãos que estão servindo ao Senhor. É bíblico, Deus abençoa as gerações, né? Nossos filhos, nossas filhas serão muito abençoadas no nome de Jesus. Então, rapidamente aqui, nós vimos essa história maravilhosa de Ruth, né? Que será o alvo de estudo aqui das nossas primeiras lições, e espero que sejamos todos alcançados, né, com lições extraordinárias aqui. Só passando rapidamente já nos traz alegria ao coração, já nos traz alegria de estudarmos esse assunto, e agora passaremos mais tempo com cada uma desses pontos. O segundo tópico, agora, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Então nós vimos que Ruth estava num contexto do período dos juízes, e agora Esther está num outro contexto. Nós vamos ver aqui que nesse meu resumo, nós vimos ali até o período de juízes. Após o período de juízes, após Samuel, que foi o último juiz, apesar dele estar lá no livro de Samuel, né, mas ele é o último juiz. Então o livro de Samuel ele mostra o último juiz e o início da monarquia. Então nós temos o Reino Unido, que está aí na sua tela. Trata-se dos anos de monarquia que abrange os reinos de Saul, Davi e Salomão. Época em que as 12 tribos viviam juntas, unidas, formando uma só nação. Então havia somente um rei para Israel, né? Samuel conseguiu unir a nação. Aí vem Saul, Davi, né? Saul ele conquista um pouco de terras. Davi é o maior conquistador, o maior guerreiro, né? Depois vem seu filho Salomão, que ele trouxe paz ali ao reino e mais expansão. Muitos acordos comerciais, ele trouxe muita riqueza para o povo de Israel e construiu o templo, o grande templo. Salomão
construiu. Era desejo de Davi, mas Salomão quem construiu. Dos filhos de Salomão, o reino é dividido. Né? Por causa da idolatria induzida por Israel, por Salomão, as bases da nação enfraqueceram-se, causando divisão da nação em 2 reinos. Né? Então, quando veio o filho de Salomão, o reino dividiu-se. E aí surgiu o reino do norte, com 10 tribos, chamado de Israel, e o reino do sul, com 2 tribos, chamada de Judá. E então, segue-se ali no reino dividido. E, irmãos, um período também terrível nos dias de Israel. Né? Do reino do norte, todos os reis foram ruins. Todos os reis pecaram. Todos os reis falharam. No reino do sul, teve ali alguns reis bons, alguns medianos, alguns ruins também. Mas foi um período, assim, muito difícil. Então, o reino foi dividido. E então, vem o período do reino solitário. O reino do norte, que Israel foi dominado pela idolatria, foi conquistado e levado cativo à Assíria em 722 a.C. Então o reino do norte de Israel ele deixa de existir, ele é levado cativo para a Assíria em 722. E então permanece somente Judá como reino solitário por cerca de 100 anos. Judá, então, no momento de 722, a Assíria também tentou atacar o povo de Judá. Mas, naquele momento, havia um rei piedoso. E Deus ali os poupou. Né? O próprio Deus matou ali 185 mil soldados do povo da Assíria e deu libertação ao povo de Judá. Mas, depois, outros reis vieram e pecaram também e falharam. E vem o cativeiro. O cativeiro, a derrota de Judá pelos babilônicos. Como aconteceria a Israel 100 anos antes. Judá foi levada ao cativeiro na Babilônia e ficou lá por 70 anos. Por 70 anos eles ficaram em Babilônia e foram 3 levas de cativos. Né? Foram 3 momentos diferentes, vou mostrar aqui um grafiquinho depois. 3 momentos diferentes, deixa eu mostrar agora, em que eles foram levados cativos. Né? No ano 606, no ano 597 e que no ano 586 foram o período, né? As 3 levas para a Babilônia. Período triste, amargo, e então surgem lá os profetas, né, que pregavam no cativeiro, né? Daniel estava lá no palácio, Ezequiel estava lá às margens do rio, né? E durante o tempo do cativo, Jeremias estava lá em Jerusalém, né? Então Deus tinha profetas espalhados aí para poderem pregar a palavra. No cativeiro, meus irmãos, o povo de Israel prosperou. Ficou lá por 70 anos e o povo prosperou. Né? E cumprindo 70 anos, agora então a Babilônia ela é vencida pelos Medo-Persas, né? É vencido pelos Medo-Persas após esse período. E então o rei persa, ele entende, né? Ele percebe, lendo ali uns escritos, que permitiu que voltasse o povo. E então surge aqui o retorno, né? Após muitos anos de cativeiro, 50 mil judeus voltaram à pátria para reconstruir o templo e novamente habitar sua terra. Não obstante muitas lutas, esse povo mantivera-se fiel a Deus. A gente fala assim, 50 mil judeus. É pouco, meus irmãos. Tinha milhões lá na Babilônia, né? Tinha muito mais gente. Então voltaram somente 50 mil porque eles estavam estabelecidos lá, né? Não quiseram voltar. Então agora, o período em que Esther surge é no período em que eles estão retornando. Passou-se o cativeiro, eles estão retornando, né? E agora é que surge a história de Esther. É agora que surge a história de Esther, né? De Belém, mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. De Belém para Suzã. No reinado babilônico, a Babilônia tinha ali sua grande cidade, né? Mas a capital do Império Medo-Persa era Suzã. Né? Os Medo-Persas conquistaram a Babilônia, também era uma capital ali, era
um ponto forte. Mas Suzã é onde acontece essa história, que era a capital onde ficava o rei, né, dos Medo-Persas. Então eu trouxe esse gráfico aqui, com esse mapa, né, ali com essa parte verde aí, onde foi o domínio do Império Medo-Persa, né, e ali uma seta bem no meio do mapa mostrando onde ficava Suzã, que é onde Esther estava presente, e uma outra seta lá perto, onde está escrito Egito, lá perto do mar Mediterrâneo, está ali Israel, onde eu quero mostrar a diferença de localização, tá bom? Então, Esther estava localizada em Suzã. Vamos para a revista agora. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esther era judia, órfã de pai e de mãe, foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Então ela era órfã e criada pelo seu primo Mardoqueu. Esse Mardoqueu, ele é um personagem extremamente importante na história. Seu nome hebraico era Hadassah, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa Stara, significa estrela. Esther fazia parte da geração dos judeus nascidos no cativeiro. Olha que interessante. Ela nasceu no cativeiro. Então ela não tinha vivido lá em Israel, né, antes do cativeiro. Ela tinha nascido no cativeiro. Sua descendência era judia, mas ela nasceu no cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado, o fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia, sob o domínio persa. E veja que ela, mesmo nascendo lá, né, ela mantinha esse amor pelo seu povo, né, ela mantinha essa atitude positiva pelo seu povo. E nós vemos em alguns profetas menores, Ageu, por exemplo, né, que o povo de Israel estava voltando para construir as suas cidades, só que o povo de Israel estava confortável na Babilônia, nas suas grandes casas, né, e o profeta Ageu surge para instigar o povo, para despertar o povo, né. O segundo subtópico de órfã, a rainha Suzã, era a capital do novo império. Lá viviam Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidatariam para suceder a rainha Vasti. Deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Josefo, Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins de seu palácio. O rei ficou ali bêbado, né, e pediu para chamar a rainha para exibi-la, né, naquele banquete. Ela não foi e ele destituiu ela daquele cargo. Então o rei abre um concurso para uma nova rainha, né, e Esther está ali. Em um inequívoco ato da providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império, né? Que surgiu lá o Amã, que queria destruir, né, o povo de Israel, e ela, com muita coragem e graça e sabedoria, ela então chega diante do rei e consegue o favor. Se ela não conseguisse esse favor, o povo de Israel seria eliminado. A promessa de Deus não teria se cumprido, né? Uma mulher usada por Deus para fazer um trabalho extremamente importante, que salvou o povo de Israel da destruição. O povo de Israel deixaria de existir, né? As promessas de Deus iriam cair por terra. Deus se tornaria um mentiroso, porque os profetas já estavam profetizando que viria um Salvador, né? Então, vejam que, olhando as duas histórias agora, nós vemos que Ruth ali participou da linhagem de Davi, que viria o Messias, e agora Esther, ela tem uma atitude que vai salvar a linhagem de Davi, que viria o Messias. Então, se não fosse por ela aqui, essa atitude dela,
né, de coragem, de ousadia, de muita graça de Deus aqui, jejuaram, oraram a Deus, apesar de algo interessante, o livro de Esther não citar o nome de Deus, mas nós vemos o dedo de Deus em toda a história, vemos a ação de Deus em toda a história, então percebemos que Deus estava presente ali e usou essa jovem Esther. Como diz Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer da sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação de seu povo. Então é um livro também de uma história extraordinária, muito boa para nós tirarmos lições para a nossa vida. Então, e percebam, meus irmãos, que as duas mulheres aqui eram pessoas improváveis, né? Improváveis. Uma era moabita, né? Que ficou viúva de uma terra estrangeira, a outra uma órfã, né? Criada pelo seu primo. E aí a gente vê que Deus, ele é soberano. Deus, ele é soberano, né? Então, se você é um improvável ainda, não desista, né? Se abrigue debaixo das asas do Senhor, que Ele pode fazer notória a sua vida e fazer grandes coisas, né? Grandes coisas. Então, Deus, eu costumo dizer assim que Deus não tem limite, né? Quem dá limite para Deus somos nós. Nós deixamos de orar, deixamos de buscar a Deus. Deus dá a direção, a gente não vai. Então, é a gente que limita o agir de Deus, né? Às vezes nós somos incrédulos e limitamos o agir de Deus, mas Deus, ele não tem limite. Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o onisciente, onipresente, onipotente, né? Ele pode fazer tudo na sua vida. Deus, ele é extraordinário, meus irmãos. Nós precisamos aprender a conhecer mais a Deus. A Bíblia diz: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Eu aprendi que a Bíblia Sagrada, ela não é um livro que vai contar a história de pessoas apenas. Por exemplo, de Ruth e de Esther. É um livro que ele vai contar a história de Deus. E como Deus se relaciona com o ser humano. Então percebam que Deus pega pessoas improváveis e faz dela pessoas notórias, com ações extraordinárias e de grande impacto. Porque se não fosse Esther aqui, né, para ter estar presente diante do rei, para conseguir o livramento do povo, percebam que são coisas extraordinárias. Então, não se preocupe, se você ainda é uma pessoa que não foi notada, né? Não fez coisas grandiosas, mas busque a Deus. Deus vai fazer algo grande na sua vida. Do campo para o palácio, no campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo no quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus. É o que eu venho falando agora. Seja qual for o contexto em que vivamos, os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então percebam que Deus, ele é maravilhoso e é o Deus todo-poderoso. O terceiro tópico: mulheres de Deus como protagonistas da história. O protagonismo feminino. A liderança masculina, instituída por Deus, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de que, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. É o que eu falei lá no começo, né? Existem papéis diferentes entre homem e mulher. Mas isso não inibe de que a mulher tenha o protagonismo, né? Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes nesse sentido. Deus tem os seus planos, meus irmãos. O que precisamos é estar debaixo das asas de Deus. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Então, a inversão de papéis, que é o que é pregado hoje movimentos ideológicos, né, na nossa sociedade, trazem consequências danosas, né? Porque a mulher, ela vai se sobrecarregar com algo que Deus não planejou para ela, né? E vai eu não digo ofuscar, mas vai trazer consequências danosas também ao homem que está junto, porque os papéis foram invertidos. Quando nós temos papéis cumpridos à risca, como a palavra de Deus nos declara, aí há a paz, né? E não há o estresse desnecessário que é gerado hoje. Então,
O cumprimento de papéis, que é o próximo subtópico, Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a sua função de esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis, que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Então temos papéis estabelecidos, né? A Bíblia nos mostra papéis estabelecidos, que vamos ver aqui durante a nossa revista. Então, se cumprirmos os papéis que a Bíblia nos declara, teremos paz. Teremos paz. Eu tô lendo um livro sobre criação de filhos, que é Pastoreando o Coração da Criança. Pastoreando o Coração, se eu não me engano é esse o nome, Pastoreando o Coração dos filhos ou das crianças. É isso. Pastoreando o Coração eu tenho certeza que tá? O restante eu não tenho tanta certeza, mas Pastoreando o Coração da Criança ou dos filhos, ele escreve uma frase lá que me chamou a atenção, não sei se eu vou conseguir citar lá perfeitamente, mas o sentido eu quero trazer aos irmãos, de que ele fala assim, não que os métodos bíblicos sejam ineficazes. A questão é que nós não usamos os métodos bíblicos. Nós usamos métodos convencionais, de psicologia, de coaching ou de alguma coisa. Usamos métodos passados de pai para filho, de família, de qualquer um falou, o método que foi criado recentemente. Mas as pessoas não usam os métodos bíblicos. E aí, por não usarem, acabam entendendo que não é um método eficaz, né? Então, precisamos usar os métodos bíblicos. E trazendo isso para a lição de hoje, cumprir os papéis bíblicos. E aí teremos paz e sucesso, porque o próprio Deus vai se encarregar de nos abençoar. O terceiro subtópico, educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também a sua humildade e o seu bom comportamento no palácio. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. É no lar que somos forjados pelos grandes desafios da vida. Então, nós estamos diante de uma lição, meus irmãos, maravilhosa, trazendo a história de duas mulheres aqui que se destacaram, que foram protagonistas da história e não deixaram seus papéis de lado. Cumpriram o seu papel que Deus estabelece para uma mulher, para uma esposa, para uma nora, para uma filha, e foram protagonistas. Não é ofuscando o papel que vai ser protagonista, né? É possível, né? Deus nos dá aqui exemplos maravilhosos. Essa conclusão, Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornaram conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca ser uma companheira fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. Né? E muitas vezes não é necessário aparecer, né? É necessário que façamos a obra de Deus. Né? Muitas homens e mulheres, e aí, independente de sexo, pessoas que têm um papel fundamental na história, que não aparece, né? Que não aparece. Pessoas na igreja que estão aqui orando e buscando a Deus, fazendo trabalhos de formiguinha muitas vezes, né? Aconselhando um, visitando o outro, orando por um, orando por outro, fazendo visitas, trazendo para a igreja, evangelizando, discipulando, trabalho que ninguém vê, mas que ele vem trazendo estrutura, né, e forma para a igreja, né, e esses trabalhos que ninguém vê são extremamente importantes, porque quem está em evidência, talvez o pastor ou um obreiro, faz um trabalho de conscientizar as pessoas e pregar a palavra, mostrar o que Deus quer, mas o trabalho forte, né, está ali no trabalho de formiguinha, que às vezes ninguém vê, mas o Senhor Deus está vendo. E Ele recompensa, e a Bíblia diz que não tem trabalho em vão na obra do Senhor. Deus vai te recompensar e vai te abençoar grandissimamente, no nome de Jesus. Meus irmãos, essa foi a lição de hoje. Como eu falei, ela é um panorama do que vai vir por aí. Vejam que é algo maravilhoso. E estejam presentes. Teremos o culto mais à noite. Sejam presentes, participem do culto. Que o Senhor Deus possa te abençoar lindissimamente às 18h30. Sempre tem sido uma bênção os cultos aqui
na igreja, não tem culto ruim, né? Até porque o culto é nosso, nós devemos prestar um serviço ao Senhor e cultuar ao Senhor Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus, vamos encerrar para orar, que o Senhor Deus possa te abençoar, que você possa ser conscientizado com essas lições. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos em nome de Jesus por essa oportunidade, pela palavra que lemos aqui, pela aula que ministramos aqui, que o Senhor possa alcançar os corações, as vidas, que possamos permanecer firmes nesse trimestre, estudando essas lições, que possa ser de grande bênção para a nossa vida. Use os professores, abençoe os alunos, os irmãos que trabalham nessa transmissão, que o Senhor possa abençoar e possa guardar todos os dias. Meu Pai, seja conosco, nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Deus, em nome de Jesus.